Oi, vamos que vamos! Eu sou Arte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Penso Duas Vezes. No episódio de hoje, vamos decodificar a sigla LGBTQIAP+. Quem é esse povo animado? Quem são? Onde vivem? De que se alimentam? Hoje, no podcast Pense Duas Vezes. Mas antes de começar, já vai aí deixando o seu joinha na plataforma que você estiver ouvindo. Siga o podcast nas redes sociais para saber sempre que tiver um episódio novo disponível. Comente nas publicações, mande direct. Vai ser muito legal ter vocês interagindo com a gente. O arroba é Penso Duas Vezes, com 2 S no final, tá bem? Bora seguir lá. LGBTQIAP+, é um acrônimo. Acrônimo é uma palavra ou uma semipalavra, uma meia palavra, que é composta por iniciais ou ou letras de outras palavras. Faz sentido? Que juntas, né, ali elas formam uma nova palavra. Um acrônimo. Enfim, no nosso dia a dia, a gente está acostumado com acrônimos torto e direito, né? Então, a gente precisa começar esse episódio falando do fato de que se você acha que o termo aqui em questão é estafante, que tem letras demais, seja por qualquer motivo, deixe isso de lado, se abra e receba, né, assim, a pluralidade dessa grande comunidade que não é pequena e que não tem nada de homogênea. E que tem muito a ver com o episódio da semana passada, que foi sobre sexualidade. Se você não ouviu, ouça depois de ouvir esse episódio, porque muita coisa vai fazer sentido. Por conta do episódio da semana passada, né, esse episódio vai ser somente para a gente explicar o que é cada sigla desse grande arco-íris, né? Pois questões sobre sexo biológico, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual e orientação romântica já foi muito bem explicado lá. Aqui a gente vai passar de forma bem sutil sobre essas questões aí, tá bom? É o que eu, pelo menos, acho. Vamos ver no que vai dar. LGBTQIAP+, né? É um acrônimo que é uma sigla que abrange politicamente pessoas pela orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou também agora orientação sexual romântica, né? E pessoas, no geral, que são dissidentes ao padrão universal da sociedade, né? Que é o homem branco, europeu, heterossexual, cisgênero, católico ou evangélico, né? E também proprietário. De forma, né, que essa sigla ela expressa, né, a abrangência de expressões e de identidades que se configura dentro desse movimento político, onde a luta pelos direitos de igualdade social através da conscientização da humanidade das pessoas que compõem esse grupo é feita. O movimento LGBTQIAP+, no Brasil, ele se inicia lá pela década de 70, durante o período da ditadura militar. Momento bem crítico, onde o Estado naquela época, né, o Estado brasileiro, se contrapunha às revoluções sexuais, estavam ali, né, que estavam naquele momento, durante aquele período ali, bem acentuadas, que estavam acontecendo, como a liberação feminina, né, onde as mulheres passaram a ocupar mais espaços no mercado de trabalho formal, assim também como nos espaços públicos, políticos, também pessoas lésbicas, homossexuais e travestis tendo cada vez menos temor de assumir suas identidades publicamente, né? Tanto identidades sexuais e de gênero. Enfim, foi durante esse período ali de grande preocupação moral cristã associada à política, né, daquela época, né, o Estado, que fez os cidadãos de bem se preocuparem, se incomodarem profundamente com a intimidade alheia, né? Aquilo que era feito entre duas paredes passou a ser preocupante demais, na medida que a ditadura se via interessada em intervir na liberdade da sexualidade dos outros. Os órgãos, né,
que se responsabilizavam durante o período da ditadura se preocupavam em controlar a sociedade e os meios de comunicação ajudavam muito, né? Se prendia materiais eróticos ou pornográficos, ao mesmo tempo em que se proibia a produção desses materiais, músicas, filmes, espetáculos de teatro se violavam a moral e os bons costumes, principalmente se fazia apologia à homossexualidade, eram vetados e impedidos de circular. As telenovelas e programas de TV sofriam censura direto. Se tivessem personagens masculinos, afeminados, pessoas que tivessem os trejeitos, sabe? Que entregava a sua orientação, entre aspas, né? A sua orientação sexual. E é isso mesmo. A sexualidade durante o período da ditadura militar, que durou de 1964 a 1985, foi de extrema importância, né? Para a segurança nacional, ainda por cima. Os militares muito preocupados com a sexualidade alheia. Só que, como as pessoas da nossa comunidade são muito afrontosas, mesmo toda a repressão que existia contra qualquer um que usufruísse da sua liberdade de ser quem quisesse ser sexualmente, surgiam ali pontes, onde esses grupos se encontravam e permaneciam publicamente, como bares, casas de festas, espaços de pegação, lugares onde podiam socializar normalmente, mesmo correndo o risco de serem presas, torturadas, que é o que acontecia, né? Mas ali, entre a década de 1970 e 1980, começa a surgir vários movimentos de organizações da sociedade civil que se preocupavam em democratizar o Estado brasileiro, né? De sair dessa conjuntura da ditadura do regime militar. E, né, lutando ali bravamente pela liberdade pública, pela participação política, né, pela justiça econômica e pelo reconhecimento também das suas identidades ali, esses movimentos, essas organizações da sociedade civil. Como, por exemplo, o movimento negro, né, também fazia parte desse movimento, o movimento de mulheres. E é em 1978 que surge a primeira organização do movimento homossexual brasileiro, né, que se inicia com um coletivo chamado Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, lá em São Paulo. Antes desse movimento ser articulado politicamente, como eu disse, né, existiam os meios de comunicação que ajudavam a disseminar o ódio contra pessoas LGBTs, mas em contrapartida, existiam também jornais que se empenhavam em combater as informações que eram feitas para prejudicar a imagem das pessoas da comunidade, né? Como, por exemplo, o jornal Lampião da Esquina, fundado em 1978, que era uma revista nacional feita por homens gays para o público gay, né? O público ali homossexual, e também abordava, né, questões políticas e ainda denunciava as violências contra homossexuais que registravam ali. Também existia o jornal Xana com Xana, meio nome desse jornal. O jornal Xana com Xana, fundado por mulheres lésbicas em 1981. Isso, 1981. Que era comercializado num bar lá em São Paulo, né, chamado Ferros Bar, onde a maioria do público era lésbico. E onde, né, lugar que mais tarde, em 1983, acontece um ato político porque os donos do bar não aceitavam que o comércio daquele tipo de material, né, dessa revista, pudesse ser feita ali dentro, onde ali se juntaram lésbicas, feministas e ativistas LGBTs pelos direitos da venda daquele jornal, e no final eles conseguiram, né? E isso aconteceu no dia 19 de agosto de 1983, e é por isso que o Dia do Orgulho Lésbico se comemora nesse dia no Brasil, sabe? É importante também colocar que, durante a década de 1980, a comunidade LGBT, principalmente homens gays e travestis, sofreram muito com o estigma mundial atribuído à comunidade, que foi a epidemia do HIV, que causa a AIDS, né? E o estigma que até hoje tem suas problemáticas, seus emblemas
dentro e fora da comunidade LGBT. E também, vamos lembrar que, no Brasil, o preconceito contra a comunidade não se iniciou na ditadura militar, né? O preconceito, a discriminação já era algo comum de muito antes, porque há registros de pessoas que já não se portavam dentro dos padrões desde quando o Estado brasileiro começou a ser construído. E quem sabe até muito antes disso. Mas o fato é que foi no período da ditadura militar que veio à tona esse movimento, né? Que surge esse movimento de forma organizada politicamente, né? Por reconhecimento de direitos, né? Esse movimento ali LGBT. E perceberam que agora eu encurtei a sigla de LGBTQIA+, eu fui para LGBT? Pois é. Antes, né, inicialmente, a sigla utilizada para designar o movimento da comunidade de forma conjunta, lá na década de 80, foi a sigla GLS, que nasceu até meados da década de 90, assim como eu, em algum momento deve ter ouvido falar em locais GLS, que faz referência a gays, lésbicas e simpatizantes. Mas essa sigla, obviamente, caiu em desuso, porque não fazia sentido, né? Simpatizantes está presente no meio do movimento, assim, para tentar abranger pessoas que não eram gays e nem lésbicas, né? Até porque, enfim, de uma certa forma, poderia corresponder, né, a pessoas que eram héteras, enfim. E isso, de uma certa forma, não deixava com que as pessoas que realmente precisassem dessa visibilidade desse movimento se mostrassem, né? Se as suas pautas sejam colocadas. E a retirada do S de simpatizante não foi por uma questão de afastar as pessoas aliadas, mas sim somente para a questão de reconhecer e dar visibilidade para quem realmente precisa. E convenhamos, né? Héteros não sofrem a violência simbólica ou física por causa da sua sexualidade. Sofrem? Não, né? Então, seguindo essa lógica, a sigla GLS passou, então, a cair em desuso. Entrou, então, ali, no início dos anos 2000, a sigla GLBT, onde passa a ter a inclusão de pessoas bissexuais, trans e travestis. Mas como gays estavam tendo muito protagonismo, sempre sendo o que mais se destacava, quais as questões eram mais evidentes e, de certa forma, deixava as outras siglas atrás na invisibilidade, então a sigla mudou, sendo colocada o L de lésbica na frente. Assim, a partir de 2008, ficando, né, a sigla LGBT, para dar mais visibilidade ali para as mulheres lésbicas. Só que, de lá para cá, as coisas evoluíram muito. Houve a inclusão de outras identidades, né, para fortalecer essas pessoas desses grupos que passaram a se articular e a reivindicar seus espaços na sociedade pelo reconhecimento das suas próprias existências. Assim, então, a sigla, né, que era LGBT, passou a ser chamada de LGBTQIA+, ou LGBTQIAP+, com a inclusão de pessoas queers, intersexo, assexuais, pansexuais e o mais, que é muito mais outras sexualidades que compõem, ou identidades, né, que compõem essa nova sigla. Então, agora bora entender melhor o que significa cada letrinha dessa. L, de lésbicas, que são mulheres que sentem atração sexual romântica por outras mulheres, ou seja, pelo mesmo gênero. Gays, né, que é o G, são homens que sentem atração sexual romântica por outros homens, ou seja, pelo mesmo gênero. Pessoas bissexuais, que é o B da sigla, são pessoas que sentem atração sexual romântica por mais de um gênero. Tem gente que acha que ser bi está relacionado à binariedade de gênero, né? Como se a pessoa bissexual só se sentisse atraída por homens e mulheres, quando a pessoa bissexual ela pode também ser atraída por pessoas não binárias. Aí temos o T, né, de transexuais ou transgêneros,
que são pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em seu nascimento, né, a partir do seu sexo biológico. Lembram lá? A transexualidade é uma identidade de gênero, ela não precisa corresponder somente ao sexo biológico, na construção de gênero imposta, né, que é homem e mulher. Com isso, pode existir na transexualidade ou na transgeneridade identidades transmasculinas, como homens trans e não binários, quanto femininas também, que eram as transfemininas, que são pessoas que podem ser, né, mulheres trans ou não binárias, como é o caso das travestis. O T também, né, corresponde a travesti, né, que é essa identidade política usada como uma identidade feminina também. Ou seja, quando você se referir a uma travesti, sempre se refira no feminino. É apenas isso. Que de queer, que são pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade impostos pela sociedade e que transitam entre os gêneros, sem se enquadrar no rótulo, sabe? Queer também ela tem origem ali em uma teoria que defende que a funcionalidade biológica não é o que determina a orientação sexual e a identidade de gênero, mas sim a construção social. Digamos que seria essa libertação dessas amarras, desses rótulos que criaram a partir desses conceitos de gênero, né, e orientação sexual. E aí temos o I, de intersexuais, que são pessoas que possuem variações biológicas não binárias. Como vocês já sabem, a intersexualidade está relacionada às características sexuais biológicas. E é diferente da orientação sexual ou da identidade de gênero. Uma pessoa intersexo ela pode ser lésbica, ela pode ser gay, hétero, bissexual, assexual e pode se identificar como homem, como mulher, como trans, ambos ou nenhum, né? Lembrando que é ofensivo e preconceituoso utilizar o termo hermafrodita. É intersexo, ok? E aí temos o A de assexuais, que são pessoas com ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual. A assexualidade ela é um termo que funciona como um guarda-chuva, na verdade, que engloba pessoas aromânticas, românticas, homorromânticas, heterorromânticas, birromânticas, panromânticas, demissexuais, entre outras diversas possibilidades de se expressar romanticamente ou atrativamente. Entendeu? Tá confuso? Mas a sexualidade é, a grosso modo, os níveis de ausência de atração sexual e romântica. Isso tem gente que não se sente atraída por ninguém sexualmente ou romanticamente, mas pode ser que essa atração ocorra com alguém em dadas condições e nível de excitação diferente, sabe? Enfim, o P, que é de pansexuais, são as pessoas que possuem atração sexual e romântica por pessoas independentemente do sexo ou gênero delas. Aí existe uma polêmica aqui, seríssima. A diferença entre pansexualidade e bissexualidade é entendida hoje, tá? Num contexto histórico. A pansexualidade ela surge como um movimento contra a rejeição de pessoas trans ou não binárias, causadas por pessoas que se denominavam bissexuais. Polêmica. A partir disso, acho que a gente tem que sentar ali na comunidade para a gente conversar seriamente com as pessoas bissexuais e falar sobre algo que pode ser uma transfobia, né? É verdade. Mas é claro, né? Não são todos. O mais, ali no finalzinho da sigla, é utilizado para incluir outros grupos e variações de gêneros e sexualidades. Isso porque a sigla está sempre mudando, né? E pensando em forma de incluir questões de inclusão mesmo, de outras identidades, como no caso da pansexualidade, né?
que antes não tinha, era LGBTQI, A mais. E aí agora a pansexualidade, ela surgiu ali como forma de emergente para justamente problematizar essa questão que pode ser de origem transfóbica, né, dentro da própria comunidade. E então por isso ela passou a ser expressa, né? Então, a comunidade entende que ela precisa ser expressa para a gente se atentar a essa sigla, para que ela olhar para ela e ver que ela também ela traz uma questão importante. E também dentro desse mais, né, pode estar também ali as pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam no padrão binário de gênero, né? A não binariedade é um termo que funciona como um guarda-chuva também, e engloba as identidades e expressões de gênero que fogem ao binarismo, como, por exemplo, o agênero, o gênero fluido, entre outros. E é de se esperar que sempre surja algo que possa ser passivo de problematização, que sirva para a gente revisitar, né, esse termo LGBTQIAP+, e modifique ele em algum momento. E além de se apegar, né, às questões de qual nome se dá ao movimento, a gente devia medir esforços para compreender o que cada letra dessa tem de problemática social. O que cada uma delas tem de propósito para a mudança social, pelos direitos civis, o que é que eles, elas, elos querem que a sociedade como um todo reconheça. Temos que nos atentar, sobretudo, à liberdade, né, de existir, de a gente poder ser quem a gente quiser ser, tendo nossa liberdade da nossa sexualidade respeitada pelas instituições, pelas igrejas, pelas nossas famílias. A gente só quer ter o direito de ir e vir sem que a gente seja julgado por quem somos sexualmente. Chega de condenar algo que nem deveria ter relevância, sabe? Que só fazem questão de levantar relevância para isso, para que as desigualdades sejam corriqueiras e elas exerçam seu papel e deixem seres humanos à margem, né, da sociedade. Bem, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece aí de deixar o seu joinha na plataforma que você estiver ouvindo. Siga também esse podcast aqui e nas redes sociais. O @pense duas vezes, com 2 S no final, tá bem? Então, tchau! Até o episódio da semana que vem.